Bem-vindos a mais um episódio do podcast mais saudável do Brasil, onde você acha sua casa interna, seu eixo, onde é capaz de sentir a sua intuição, seu coração. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental pós-pandemia. E será que depois de tanto tempo ainda as pessoas estão sofrendo as consequências desse período que foi tão extremo para todo mundo, que todo mundo ficou tão ansioso, ou mesmo estando bem, né, pelo inconsciente coletivo, ficou nesse sentimento de ansiedade ou emocional um pouquinho abalado? E para isso hoje a gente está com as nossas super parceiras, né, o Afá, Nauá e a convidada Mira Hindi, nossa psicóloga, e vai trazer um pouquinho de tudo isso pra gente. Bem-vindas! Obrigada. Quem vai agora? Eu? Aí passa a bola, né? Senão fica só eu. Bom, então, a gente fala pós-pandemia, né? Mas realmente será que é pós-pandemia? E eu digo por mim, não só para as pessoas que eu atendo. Porque tem muitas coisas que a gente meio que adquiriu, né? Hábitos, jeito de pensar, jeito de agir, que a gente adquiriu naquela fase, né, da pandemia que ainda eu estou tentando soltar. Tá? Então, eu foco muito na parte que foi o que eu vi muito, né? Por exemplo, a parte da alimentação. Mesmo eu com ferramentas, a gente estava preso dentro de casa o dia inteiro e na época eu morava num prédio onde não podia descer no estacionamento. Então, você fica ansiosa, obviamente. Então, vem aquele estímulo, vem o pensamento catastrófico, vem o sentimento de medo e a ação é o quê? Preciso de alguma coisa que me dê endorfina, que me dê, sei lá, aquela satisfação. Então, muita gente criou, né, essa compulsão alimentar, essa alimentação emocional, cresceu demais nessa época da pandemia, que também não foi bom para o que estava acontecendo, porque isso, em vez de fortalecer o nosso sistema imunológico, debilitou mais ainda. E também a partir dos vícios, né? A indústria que mais cresceu, uma das que mais cresceram na época da pandemia, não sei se vocês leram, né, mas eu li, fiquei meio impactada, foi a da pornografia. Que é um vício. É um vício. Existiram países do primeiro mundo, tá? Que, como as pessoas estavam presas dentro de casa, eles liberaram 24 horas grátis. Opa! Poxa, libera algo que vai fazer bem para a pessoa, algo que vai, sabe? Deixa Não colocar isso para quem queira. num ciclo vicioso, você fala? E piorou. O que eu escuto de pessoas com problemas tentando soltar esse vício, que é tão grave quanto qualquer outro vício de uma droga, alguma coisa, é gigante. E esse vício está acabando com casamentos, né? Com relacionamentos e tal. Então, eu vi não só esse vício, também outros, né? Que a gente vai... Com o tempo a gente vai vendo a parte não só da alimentação, mas também tem gente que meio que se apegou a certos tipos de droga também e fizeram daquilo tipo um lugar de segurança, né? Então é isso. E além disso, né, o que mais traz essas pessoas a terem esse tipo de compulsão é justamente, né, o lugar de prazer que foi tirado dessas pessoas. Mesmo, é. Se foi tirado, não foi colocado outro estímulo no lugar. E aí onde você vai encontrar essa alegria, esse prazer? Nos alimentos, às vezes na adquirição, tá certo? Adquirindo ou não? Adquirir. Na questão de adquirir alguns hábitos que se tornam muito repetitivos e até podendo se tornar um toque. E a ansiedade, com essa pandemia, a gente trouxe uma pandemia de ansiosos, principalmente, e depressivos. Porque pensa, o tempo todo, com o estado de medo, o tempo todo, você não sabe, a incerteza, o dilema. A incerteza é o que mais traz aí para a pessoa a ansiedade, porque você não sabe o que vai vir, você vai se prender aonde? A rotina, foi tirada a rotina, foi tirada a convivência social, o isolamento. Então, a questão desse cimento que a gente fica ali entre quatro paredes, onde você não pode sair. Então, foi criando o quê? Né, toda essa questão emocional que foi afetada assim, de um jeito... Eu nunca vi tantos pacientes que vieram ansiosos quanto vieram depois dessa pandemia. E a gente que trata também do corpo, acaba que a pessoa às vezes vem como dores no pescoço, enxaqueca, ela nem imagina, né, que a gente vai tratar de
saber o porquê que ela está naquela situação, né? Trazer essa raiz do problema, como é da ansiedade, às vezes na infância, né, ela já traz algumas situações de medos fundamentais, né, que depois a Mira pode falar um pouquinho disso também, como rejeição, abandono, né, uma parte assim de traição, de injustiça, e muito que delimitou aí, além do sustento, além da sobrevivência, quer dizer, ali era só o pensamento, eu só preciso sobreviver. Então eu me isolo, coisa que assim, a parte da osteopatia que a gente aprende bastante, essa parte de sistema de alarme, relaxamento, recuperação, equilíbrio da própria pessoa, como normalizar esse equilíbrio. Se é através de um outro sistema de relaxamento, em que hora que eu relaxava? Se estava tudo bagunçado, né? Se a rotina... Não tinha rotina. Quantos demoraram para se encaixar de novo numa rotina? Quer dizer, às vezes você tem aqueles Apple Watch que você marca o número de passo. Não tinha 1000 passos, que era o tempo. Assim, eu moro perto do trabalho. Então, às vezes, 1000 e tantos passos do carro até o trabalho, do trabalho até lá em cima. Quer dizer, dá uns 1500 passos, nem isso. Então, né, você não sai do lugar já vai ali. gerando ansiedade porque você está vendo que você está muito Na verdade, a gente está em São Paulo com esse podcast. Já somos ansiosos de natureza, né? Porque é uma correria danada e tudo. Então, assim, as pessoas já estavam a ponto de explodir com burnout, com exaustão, com fadiga, com insônia e tudo mais. Aí vem um super hiper estresse, né? Que é essa situação impactante em que, de repente, você não sai do lugar e gera aí todo um problema maior que para o inconsciente coletivo era a sobrevivência. Mas para muitos pacientes, por exemplo, homens, né, que são os donos da família, do sustento, muitos ali se viram em situações de sobrevivência pura em relação a sustento. Sim. Então gerou também outro tipo de dor nas costas. Mas você acha que homem, de repente, sente? Não. Às vezes eu tenho atendido pessoas que depois de 3 anos, quer dizer, já estamos aí, né, com tudo isso de tempo e ainda apresentando hérnias de disco, dores nas costas. Quando eu pergunto qual que é o hiperestresse, qual era? Ainda lá da pandemia. Então é assustador essa ansiedade vindo e se arrastando aí por esses anos. Quer dizer, vamos parar, né? Vamos olhar para essa casinha interna, vamos procurar de novo essas pausas, essa tranquilidade, né? O que a ansiedade não traz. Eu sou uma pessoa extremamente otimista, né? É impressionante. Você é maravilhosa. Você vai viver 100 e poucos anos com o seu otimismo. Calma ainda, né? Todo mundo fala. Até mostrou em casa. Mas meu Deus do céu, calma. Eu falei, é muito mais difícil ser calma. É muito mais fácil ser nervosa. Quer que eu fique nervosa agora? Uhum. É 1 segundo. Eu estou trabalhando a minha calma e você está reclamando de mim pela minha calma? Não, calma. Aí, quando veio o assunto pandemia, eu sou tão otimista que eu falei assim, imagina, 1 semana já era isso aqui. Eu falei, eu vou curtir essa 1 semana em casa. Eu também. E assim, aí eu vi as pessoas falando assim, não, isso aqui vai anos. Que vai anos? Você acha que a economia vai aguentar? Imagina, nunca. O pessoal está falando assim porque é pessimista, né? E aí o tempo foi indo, Gente, isso não está acabando. Aí que vai gerando a ansiedade. E eu vou te falar uma coisa, sabe por que as pessoas tendem a pensar, a maioria das vezes, de forma negativa? Porque o ser humano foi feito para sobreviver. Isso. Para a sobrevivência. Então, acaba pensando que vai acontecer no pior para poder se proteger. E aí que mora o perigo. Porque quando isso é muito intenso, persistente, né, a frequência e a intensidade é grande, pode ser desenvolvido um transtorno de ansiedade. Porque aí você acaba deixando a sua amígdala, que é uma estrutura ali do cérebro, que ativa lá o alarme de ansiedade, traz todos os sintomas e tudo mais, ativa, ela fica sensível. Então, no menor da incerteza, do perigo que ela vê ali na situação que ela aprendeu lá atrás que é perigosa, ela já dispara. Então, quando isso é muito frequente, pode ser desenvolvido um transtorno de ansiedade. Isso mesmo. E os medos que o cercam, né? Quer dizer, quantas incertezas, quantas inseguranças, quantos aí a gente medos. tem um problema. Agora, a gente vê tantas pessoas com transtorno de ansiedade à nossa volta que a gente fica com medo de ter. Não, ou se não acha normal, né? Você tem ansiedade, é normal. E aquilo que elas falam muito aqui, né? As terapeutas, que vêm das crenças limitantes, né? Então, a gente não pode pensar que a gente vai ter um câncer, né? Que a gente falou sobre isso. Pensa, justamente e aí você fala, vou ter um câncer. Não, cara, você não pode pensar e se limitar que você já vai ter o problema. E aí você começa a pensar, eu vou ter Covid, eu vou ter transtorno de ansiedade, eu vou ter depressão. Ela vai eu vou morrer.
Já vai lá logo, ela vai maior fazer uma medo, né? conversinha, ela vai numa conversinha de pensamento, e se eu ficar doente, se eu mexer nisso daqui e pegar Covid, e aí eu pego Covid, eu vou ficar acamada, eu vou ficar internada, eu vou morrer. Que já vai ser começa dos a meus criar filhos? todo É o um sistema de Netflix da antecipação. ansiedade que acontece na nossa cabeça. De antecipação. A gente tem isso, é? Bem assim que Mas acontece. por quê? Eu tenho Por causa do Netflix. modelo e do espelho, né? Não, mas por que que a pessoa já pensava em morte? A única diversão que a gente tinha na pandemia era a TV ou celular. Você ligava a TV, era só morte. Aí ninguém falava a porcentagem de quem sobreviveu, só falava a porcentagem de quem morreu. E no celular também a mesma coisa. Então, você já ouvia... Você cria o imaginário aquilo, já era ali, morte. né? Data, hora e segundo. Então, ou você fazia o esforço de procurar outro tipo de informação que te ajude a criar outro tipo de crença, né? Ou você ficava ali e afundava nisso, né? Aí as pessoas, com a parte, por exemplo, de alimentação, era muito fácil eu falar, para de comer. Não dá. Aí que parece que O come. divertimento. O cortisol no Delícia. céu, né? O cortisol, por que a pessoa engorda, né? Com cortisol alto? Porque o corpo, ele é um dos hormônios de emergência. Então, o corpo entende que ele precisa armazenar, que fala em português, o máximo possível, né? Então, ele vai pedir. O que ele vai pedir? Energia imediata. O que é energia imediata? Carboidrato, açúcar, doces, massas, essas coisas. Então, não tinha como eu falar para as pessoas, para de comer. Não, tem que abaixar esse cortisol. E a Abaixa o gente cortisol tinha para que parar de comer, né? Porque Tem o o corpo meio do sozinho caminho. Né? para de pedir essas coisas. Não tem, a gente tem que ir lá no fundo, não é algo tão superficial, tipo, não vou mais comer. Não, o corpo pede. Entende? Então, igual que os vícios, o que ele dá? O que é um prazer que ele te dá. Claro que é momentâneo, né? Dopamina, ela te dopa por um tempo e volta. Então, você fica lá, por isso que cria esse vício. Mas a base de tudo era isso que a gente entrava num estado de emergência, né? O sistema nervoso parasimpático, simpático, né? Cuidava de tudo. E o parasimpático ficava lá dormindo, né? Porque a gente não conseguia. Era difícil, inclusive, para mim, né? Ativar de novo ele ou voltar para o meu centro. Porque foi muita coisa junta. Agora, atualmente, olha só, você aí falando da pandemia, que vocês provavelmente já ouviram falar diversos assuntos e exemplos, mas trazendo para o atual. A gente somos as pessoas que veem tudo a todo momento, né? Tratamos isso e tudo mais. Mas quem não tem, assim, absolutamente assim, nenhum exemplo e nenhuma ideia do que isso está acontecendo na vida dela? De repente você vê um familiar, um amigo tomando, de repente, várias vezes ao dia, uma quantidade absurda de café. Açúcar todos os dias. Quem aí não tem uma amiga que depois do almoço quer aquele docinho? Então, será que essa pessoa está no seu equilíbrio? Será que essa pessoa realmente ela ainda não ativou essa consciência do que está acontecendo com ela? A gente tenta. Faço minha parte, Mas né? depois, o que eu estou querendo dizer assim é que, arrastando da pandemia, o que a gente vê hoje em dia, né, tanto nos consultórios quanto na vida real, né, quais são os pontos ou sinais de que a pessoa precisa de ajuda? Eu acho que, assim, o tempo inteiro. Nós mesmos, na própria jornada, né, fazemos as terapias, fazemos nossas As Claro. terapeutas que sessões, fazem terapia. né, fazemos é um pouco nossa contraditório. osteopatia, né? A gente super defende que seja sempre. Mas a pessoa que não tem nada a ver, Amira, como, assim, ela pode, ouvindo a gente, detectar isso? Eu quero trazer assim um ponto importante. A causa de qualquer transtorno, seja lá qual for, é multifatorial. Então, tem a parte genética envolvida, né, que pode ser de familiares, que você pode ter uma predisposição maior. Não que você é fadado a ter, mas dependendo de como você vai tendo a sua qualidade de vida, isso pode ser, né, um pouco maior a predisposição de desenvolver. Pode ser por fatores ambientais, então, o seu trabalho, a alimentação, sua qualidade do sono, enfim, fatores ali importantes do seu ambiente, e por fatores sociais. Então, ali você está, às vezes, com uma pessoa que acaba sendo muito tóxica, ou, enfim, coisas sociais que acontecem que podem também gerar, né, desenvolver algum transtorno, seja lá qual for. Mas outra coisa que é importante vocês entenderem, para vocês saberem quando procura ajuda. Quando que você está sentindo, a sua emoção, os seus sentimentos, eles estão sendo
disfuncionais, trazendo prejuízo, paralisando você, prejuízos mesmo na sua rotina, na sua vida, opa, é hora de separar. E até mesmo se está sentindo muita tristeza. Acordou triste. Angústia, angustiado. desconcentração, né? Assim, a Quando gente é tem uma crônico, oscilação né? de humor, isso é normal, é natural. Isso. Ah, mas vê que isso está recorrente, né? Isso, agora Tipo, dependendo da frequência, da intensidade, aí, opa, vamos parar e entender o que é que está acontecendo, né? Porque está te paralisando. Eu vou até falar uma coisa assim em relação à ansiedade, que é o que mais pega, nossa, Claro. geral, Sim. para as pessoas entenderem um pouquinho a diferença do medo, da ansiedade e de um transtorno de ansiedade, para você também entender, para você se entender e É se enxergar. lógico. Então, o que é o medo? O medo, quando a gente fala assim, eu tenho muito medo, então minha ansiedade está alta. Não, peraí, vamos entender o que é cada um. O medo é quando você tem um perigo real. Tipo, tem um assaltante apontando uma arma na tua cabeça. É um perigo real, iminente, que está ali. Esse é o medo. E aí vem toda a sensação de medo e todas as reações físicas e químicas do corpo para isso. O que é a ansiedade? São preocupações, ameaças voltadas ao futuro. Então, é a reação das emoções, das preocupações que você tem voltadas ao futuro. Uma preocupação futura. Que pode acontecer. Que pode acontecer. Não que necessariamente está acontecendo, mas que pode vir a acontecer. Agora, quando vira um transtorno de ansiedade, quando isso chega a ser completamente desproporcional, e aí é tão disfuncional para você que te paralisa. Por exemplo, na época da pandemia, as pessoas teve um surto ali de agorafobia, que é um transtorno de ansiedade, que as pessoas tinham medo de sair de casa, Sim. porque se eu sair vai me dar uma crise de pânico, vai dar uma crise de ansiedade ali no mercado, porque quando eu fui no mercado me deu uma crise de ansiedade. Então eu não vou nem sair de casa. Mas crise eminente, com palpitação, Isso, com todos os angústia, com sintomas ali de transpiração. Legal Boa. você mostrar, legal você falar dos sintomas para vocês também se perceberem. Se está tendo uma aceleração do coração muito forte, intensa, Incontrolável. sudorese, suor excessivo, que não é por conta do calor, dor de cabeça, tensão muscular, náusea, começa uma a sensação tremer, de né? sufocação, tremor no corpo, tremor nas mãos. Falta de ar, que a pessoa Eu tenha tive vontade no de... Parece que ela Tive- tá fui morrendo, parar né? no- De fato. Fui parar no hospital. Não, mas ali Enfermaria. na enfermaria do shopping, de cadeira de rodas, eu não consegui mais Mas o andar. que você sentiu antes? Deu algum medo, alguma Eu coisa? entrei, tava com meu irmão, minha irmã, foi a primeira vez que podia sair já de casa. Eu lembro que era novembro, alguma coisa assim. Aí a gente foi no shopping, tava meu irmão, minha irmã, e eu tava andando, de repente comecei a sentir, na verdade, tipo uma sensação de formigamento aqui no peito. Uhum. Eu nunca tive isso na minha vida, eu achei que eu ia morrer. É isso. É o que Eu ela falei falou. Você É acha isso? que vai... Aí eu falei pro meu irmão, eu não tô conseguindo mais andar. Eu tava andando, aí minhas pernas começaram a pesar. Aí, como de pequena, muito pequena, eu era muito alérgica. Eu pensei que talvez era uma reação alérgica, mas eu tinha comido em casa super bem, minha comida de sempre, né? Daí eu tava passando ali perto da farmácia, entrei e falei, moço, eu não tô me sentindo bem. Ah, eu não posso fazer nada, tem que chamar o bombeiro. É legal Tá ele, bom. né? Tipo, morre pra lá. Aí eu comecei a tremer, comecei a sentir muito frio e eu lembro daqui tremendo e doía demais essa parte Fica aqui. tenso, Tremia, né? E aí meu irmão olhava pra mim e falava, ele me chama de Nuno. O que você tem, Nuno? E eu não sei. E eu olhava pra ele, mas eu não lembro porque começa a pesar aqui também. E é uma sensação de que você vai Mas você morrer. estava sentindo medo? Você estava preocupada antes? Como é que foi esse Não, antes? mas é que eu vinha carregando, né, já a ideia de que eu ia ficar aqui, porque eu vim só por 3 meses, enfim, veio pandemia, blá, blá, não consegui mais voltar pro Líbano. Tem uma supertensão. Deixa eu explicar mais ou menos o que deve ter acontecido. Tentar, né? Não que necessariamente. Mas, assim, a nossa memória, ela memoriza o que é perigoso ou não. Se você vê uma vela ali acesa, você não vai colocar o dedinho na vela. Porque você aprendeu, você tem uma memória que te ensina que é perigoso. E muitas vezes a gente não tem consciência do que foi aprendido. Então, às vezes, você está numa situação ali do ambiente que alguma coisa que sinalizou para aquele aprendizado, perigo. Eu estou vendo que isso é perigoso. Deixa eu trazer lá no arquivo da memória, quando a gente vê essa situação, tem que fazer dessa forma. Então, dessa forma como? É assustador e ameaçador. E quando você já vem passando por um estresse contínuo, essa amígdala ela fica muito sensível. Então, no menor dos sinais de perigo que ela viu de alguma coisa ali, e que a gente muitas vezes não tem consciência, e por isso é importante a terapia, para você conseguir ter mais consciência daquilo que é ameaçador para você, sinalizou ali para a amígdala, opa, dispara o alarme.
E aí vem toda essa questão da ansiedade. E o que está mostrando para você? Que é alguma coisa perigosa. Se você está dentro do shopping e está vendo que não tem perigo nenhum, cara, se não é no meio externo, só pode ser comigo. É no meio interno. Então, alguma coisa está acontecendo comigo. Então, eu vou ter uma alergia aqui, é alguma coisa. Se me der alguma coisa... E isso faz o quê? É justamente o ciclo que faz a roda andar. Peraí, então, se é comigo, se eu morrer, e se eu desmaiar, eu estou tonta, não, vou perder o equilíbrio. O que você está fazendo com isso? Trazendo mais preocupação, mais levando mais lenha para a fogueira, Mas faz o quê? mais ansiedade. Por isso que é legal ter consciência. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma se eu ver que psicoeducação. eu tô numa situação dessa, cara, eu vou ficar Então, assustada. agora, quando você já sabe que são os sintomas da ansiedade e já sabe aquilo que é ameaçador, você consegue ir relaxando um pouquinho, cada vez mais, porque você está ensinando um novo padrão de funcionamento para a tua ansiedade, porque ela está disfuncional. Você tem que ensinar ela a ser funcional, porque foi aprendido por muitos anos. Então, você tem que meio que fazer ela desaprender e aprender Fala, um novo. não, Quebrar calma, o ciclo, tá tudo né? bem. Você tá lá Exatamente. com dor, com não sei o que estranho, e você não sabe o que é. Você, Eu não, calma, tá percebi tudo que- bem. Respira. Quem aí já passou por isso, que tá ouvindo a gente? Quem Eu já aí, passei, mas há quem muito aí tempo tá, atrás. né, se achando o próprio diagnóstico para ele? O que É. me fez Ou- virar a chave nesse momento foi quando meu irmão me abraçou, que os sintomas começaram a melhorar. Eu falei, Proteção, não, isso segurança. daqui... E é o meu Além irmão de mais hormônios. velho. Ah. E também o abraço pra O abraço mim. fez a eu diferença. sou Mas ali a você linguagem se do amor, sentiu. contato físico Não, e se 1000%, sentiu né? protegida, né? A Então, sobrevivência. eu a pensei, não, papo. isso daqui é algo mais interno, né? Mas realmente eu tive que ser levada de cadeira de rodas, enfim, lá na enfermaria e tal. Mas eu quero te fazer uma pergunta, agora que você tocou nisso. Isso pode levar a uma hipoglicemia na hora? O medo, o pânico? Porque- Isso já não sei te responder. Porque na hora eu tava lá e não conseguia levantar. Aí ela me fez aquele exame Do dedo. do dedo, Destro, pra ver né? o açúcar tava em 60. É, Aí você- na hora ela me deu açúcar, alguma coisa assim. Imagina pra- que você entrou numa simpaticotonia, que Então, no eu sistema acho que nervoso foi, de né? defesa é o que vai colocar todos os órgãos em alerta. Então, um vai armazenar mais, o fígado armazena mais, o pâncreas vai trabalhar na insulina. Eu E acho todos que trabalham teve juntos, alguma- né? é. Quer dizer, a data, hora e segundo ou a parte do hiperestresse, ele dispara ali o sistema de alarme, que é o nosso sistema Sim. nervoso autônomo, simpático, que trabalha sozinho, sem nem a gente pedir para ele, né? Ele é totalmente involuntário. E ele faz a transpiração, e ele faz a gente arrepiar igual o gato, faz tensionar toda essa Gente que região, não né? consegue Só imaginar respirar, um né? gato ali no cantinho e você, né, ameaçando, ele se sentir ameaçado por você chegar perto, e como ele faz, ouriça, é a gente. Então, a pessoa, aos poucos, se ela já sente, hoje em dia, assim, às vezes eu pego pessoas de 20, 30 anos, né, com dor de cabeça, tensão, quando a gente vai, já virou uma degeneração de coluna, enfim. Mas que tem essa dor de Nossa, que cabeça. forte, degeneração da coluna. Me deu- Mas Caso que não pra não conhece. falar artrose, né? Mas a artrose é super Piorou, comum. não. Fica- Não, mas é isso. 20, 30 anos a pessoa já vem com essa... Por quê? Foi a pessoa que já, de repente, tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que tomava remédio e que ia... Né? E Enquanto ficava dá só no pra remédio. ser rápido o processo da solução, é isso. Mas eu quero falar uma coisa. Chega uma hora que o remédio não faz mais efeito. Só que aí tá tão acelerado a parte de insônia, eu já não durmo bem, eu tomo remédio para dormir. Eu não quero procurar a causa, eu não quero saber a solução, eu não vou para uma terapia, porque eu já fiz muito tempo e não quero. São escolhas, né? E, de repente, aparece no consultório com uma baita de uma E crise são de várias ansiedade. terapias, E uma né? Então, crise às vezes de ele não tava na ansiedade. terapia certa, Mas né? não, simplesmente passa um tempo e não acessou. Daqui a pouco a Mira fala sobre isso. Mas assim, comigo na parte física, e que a gente geralmente, é como eu falei, passa da raiz do problema. Passou daquela raiz, tem fatores tão dominantes que, assim, teria que ir para psicólogo e você orienta, né, a Claro. terapia e tudo, mas a pessoa, não quero olhar para isso. De repente aparece essa mesma pessoa com a crise de ansiedade. Quer Sim. dizer, em que parte da cebola você tocou que agora, querida, não tem mais Isso. jeito, né? Então, antes que chegue nisso, né, nessa chama super acesa, a pessoa ir fazendo esse autocuidado, né, marcando a osteopatia de 6 em 6 meses, indo cuidar, né, nem que for para realmente saber quem você é, tomar consciência numa terapia, né, ou Chegar ter nos a objetivos parte de dos vida, né? hábitos, do estilo de Claro. vida, né, tratar de estratégias melhores para isso, né? Mais um adendo. Na pandemia,
Quando tava naquele auge, assim, eu conversava com a Andréia, eu falava assim, nossa, Andréia, a vacina não chega, que não sei o que, aquela coisa, vem a outra ansiedade da vacina chegar. Aí ela virou pra mim e falou assim, você tá preocupada com isso? Eu não vou pegar. Aí eu fiz assim, nossa, como que ela tá falando isso? Aí eu virei pra ela e perguntei, como você tem tanta certeza que você não vai pegar? Ela falou assim, por quê? Porque simplesmente o medo. Você A tá com muito informação, né? medo. Claro. Você tá falando pro teu cérebro que você vai pegar. Isso. Então, cara, eu não vou pegar, você vai pegar? Falei, não vou pegar, não. É que a gente tem a E não informação, peguei, né, você das não 5 pegou leis também, biológicas e do sistema nervoso autônomo. Como eu estudo muito isso, assim, se a gente não ativa a situação do medo e também do que está acontecendo, quer dizer, o vírus que é isso se transformou politicamente, culturalmente, numa coisa muito grande e que a gente é milhões de micro-organismos dentro da gente e faz parte essa troca com o meio. A única coisa que a gente não pode e não deve nunca, e desde o começo eu falo, era o isolamento, né? A gente não é Sim. feito para ficar sozinho, a gente não é feito para nem, né? Quantas pessoas tiveram suicídio por conta da solidão, quer dizer, já estavam vindo sofrendo Não quer dizer, gerou outro problema psiquicamente, pior, né? pior. E hoje, como Mas a gente não está podia falando, orientar a pessoa a sair mas também, né? como a gente Se todo mundo- mas é porque ninguém tem a informação, poucos tinham a informação, né? Essa pessoal A lei todo biológica, você fala. as no que, leis no sentido biológicas das leis tinham biológicas. isso. Mas, enfim, só para falar que assim arrasta-se até hoje, né? Por isso que a gente está aqui hoje, para trazer essa informação de que realmente as pessoas, poxa, nova era, vamos se olhar, vamos tomar essa consciência. Mas agora o medo voltou, né? Porque agora você está falando de Exatamente. novos casos. Então, de- mas voltou para quem já tinha o medo, né? Quem já Que acessou. é a memória lá que está sinalizando de novo. Exatamente. Outros, Voltou, né, é a mesma continuaram situação. vivendo. É. E a ansiedade, continua ela consumindo. acaba sendo, ela não é de muita gente não sabe disso, mas a ansiedade ela é positiva, ela não é ruim. Ela te leva para o movimento da proteger, vida, né? Ela te protege. Ela te tira Então, assim, o que daquilo. faz você? O que fez você começar a sair de casa? É o medo. Então, essa ansiedade que trouxe ali, opa, peraí, então eu tenho que me precaver. Vou sair de máscara, vou levar álcool gel comigo, vou toda hora. Então, assim, o que te faz isso? Essa ansiedade, essa preocupação com o futuro. Quando você vai para uma festa, você fica A gente animada, brinca, você fica né? ansiosa. Super ansiosa. Isso é uma ansiedade sadia. Positiva, a gente né? fala de um transtorno quando é uma ansiedade Que patológica. passa, né? E assim Quando ela mesmo. vira, né? Quando ela se torna patológica. Ela Porque a se gente torna- é ela se ansioso torna. desde Isso, criança. Todo mundo tem ansiedade. Ai, vamos se livrar da Os pais ansiedade. já Cara, eram. não tem como se livrar da ansiedade. Ela é positiva, ela é boa. Ela existe, assim Ela como existe, o estresse, não o tem como. medo, né? Serve para nos defender, né? Isso, mas assim, o ruim é quando isso se torna patológico. Então, Aí- galera, não vamos falar que somos ansiosos. Nós já somos, entendeu? Somos. Dia É. de gravação. eu O fico seu problema de ansiosa, e ansiedade é gostoso. patológico? Não? Ah, então tá bom. Então você tá normal. Quando você não vive o presente, aí que você tem que ficar atento também. Não Então, vive o isso presente. que eu ia Quando você vive falar, muito né? lá atrás ou muito lá no futuro, É. você não vive agora. E aí Ah. você tem que prestar atenção se seus pensamentos estão muito voltados ou lá para frente ou lá para trás e está deixando de viver o agora, os pensamentos não sossegam, procure ajuda. Quando a Exato. gente olha muito para trás, Fica e essa preso, é uma, né? uma diferença muito nítida, além, claro, de outras diferenças, a questão da ansiedade e a depressão. Quando você fica olhando muito para trás, se culpando, se arrependendo, devia ter feito diferente, por que aconteceu isso comigo, esse tipo de coisa, você vive muito o passado, você remoe muito. A gente fala de sintomas mais depressivos. Quando a gente olha muito para frente, e se der errado, e agora, como é que Antecipa, vai né? ser? O e se lá, você vive sempre no futuro. Isso a gente está falando de uma ansiedade. Mas o ideal, claro, é o viver o presente, o agora. Claro que a gente não consegue ficar 100% fixado no agora. Mas quando isso é muito frequente, muito intenso, tem que ficar atento. E assim, o gostoso é a jornada, né? Você, o ansioso, ele anseia a vida. Ele é bom, né? Positivo se você for assim, no sentido de se Planejamento, movimentar o sim, tempo inteiro, funcional, né? exato. E olhar para a vida mesmo, em vez de olhar para trás. E nessa, assim, às vezes você se preocupa também muito com os outros, né? E não curte a jornada mesmo. A gente fala muito em sentido de vida, em propósito, em como faz a vida que nem- acontecer. E ao mesmo tempo você tá falando, mas eu não tô nem olhando o que tá acontecendo. Eu já tô lá na frente, né? Eu já tô lá Tem que pra estar trás. curtindo aqui, ó. A gente tá aqui. A gente nós tá se estamos super divertindo. curtindo, A podemos Nauá ficar várias trouxe o bolinho de maçã. A gente tá curtindo aqui. Só não Tamo... trouxe o chá, mas não vou ficar presa no passado. Exatamente. Agora é o futuro, é o novo chá. Posso Eu passar a estou receita? Ó, eu não trouxe o chá, mas eu tô curtindo a água. É isso, né, gente? Isso aí, é isso aí. água. Boa. Ó, eu acho que o passado
a gente pode voltar, mas a gente tem que aprender Integrando, a olhar né? para ele como se fosse uma biblioteca, né? Tipo, tem É nossas experiências, nosso né? passado é a nossa vida também. A gente tem muita referência do passado. Ok que tem coisas que a gente... hoje eu vou fazer melhor porque eu entendi que daquele jeito não foi melhor para mim. Mas tem muita coisa que a gente fez bem. Então, você vai no passado, em muitas situações, como se fosse um livro. Você vai... Mas você pega a até os informação. erros são coisas que Claro. deram errado, que é legal também de ver, Isso. para tomar aprendizado. Quem é Gente, perfeito, e o que né? fez, assim, o que me fez ser coach, tá estudando agora a parte de energia feminina e masculina, foram meus erros. Foram coisas do passado que eu queria poder eliminar, mas não consegui. E aí eu falei, tá bom, isso daqui, como é que eu transformo essa dor, né, em amor, essa escuridão em luz? E é isso, então... Eu acho que conseguir olhar para o passado assim como um lugar de referência é o ideal, né? E o futuro, essa ansiedade pelo futuro, mas essa ansiedade gostosa que eu ensino na hora de de se criar aquele programar. mapa de sonhos, aquele vision board. Você põe ali o que você quer realizar, por exemplo, para um ano. E eu fiz isso, eu já faço isso faz tempo, mas ano passado eu fiz assim bem um quadro, né? E eu olhava para aquilo e eu via aquilo como meu futuro. E eu sentia aquela ansiedade, mas é uma ansiedade gostosa, de, sabe, como Ai, vou quando ela realizar, falou uma né? festa, uma viagem, quando você marca uma viagem para um lugar que você sempre quis ir, você fica ansiosa. Então é saber, né? O equilíbrio. É isso, é uma dança, né, entre os dois polos e a gente vai vivendo Uma a das vida. coisas que você falou do passado, eu trago sempre a religião, né? Eu não sei se vocês fazem isso. Todas nós somos muçulmanas, mas eu acho que nem todas também, até em outras religiões, acabam acessando isso também. De se ligar a Deus e falar assim, não deu Claro. certo porque Deus não quis, e alhamdulillah, que é graças a Deus, não era para ser. Pronto, acabou. Aí a gente já transfere isso Exato. como algo que não foi parte do destino de ter acontecido. E traz o E dá alívio. uma força, traz esse alívio. Então, assim, para mim, esse é o foco principal. E trazendo assim, nas dores passadas. até falando assim, a gente falou bastante de terapia e a parte física da osteopatia, né? Tem a raiz do bioalinhamento, mas assim, também tem as estratégias que a gente fala em sessão, né? Como o sono, a higiene do sono, tanto na osteopatia é muito relaxante, a osteopatia cranial, então vai acessar a hipófise, vai Eu já acessar fiz, é uma delícia. a parte cerebral do parasimpático, é o tempo inteiro parasimpático, né? Que é a parte de recuperação, de restauração, de Gestão. reequilíbrio e autocura. E que todo mundo tem, né? O corpo Falar só nisso, precisa acessar isso. Você podia fazer de novo em mim, né? Lógico, Muito boa venha. essa Seja parte. bem-vinda sempre, todas, né? Todas. Essa do crânio eu não conhecia. É o que eu gente. falo, É muito bom. terapia, osteopatia e CBD teria que ser para todos. Vale a CBD, pena. então. Então, e aí Olha, eu fala- falaria que é relaxante, mas ela vai bater em mim, porque não pode dizer que é uma massagem relaxante, porque não é, né? Mas assim, são é anos muito de estudo, relaxante. né? Mas enfim, tirando as estratégias já, né, manuais ou cognitivas, que sejam emocionais, tem também as estratégias que a própria pessoa pode fazer, tanto na parte física, mental, emocional, aí entra o altruísmo, aí entra o acreditar em algo maior, entra a meditação, entra a oração, tudo isso para acessar esse parasimpático, que lembra, é o reequilíbrio, é onde o seu corpo, depois daquele hiperestresse, vai entrar no sistema de alerta, mas ao mesmo tempo vai entrar nesse parasimpático e ir lá para homeostase, equilíbrio e tudo mais, autocura, que é o que todo mundo acessa. Fora isso, tem a parte física, né? A parte de exercícios, né? Como a Ana Paula já falou em outros podcasts, né? O veículo Sim. da alma. E tem a parte também de vida intermitente, que eu costumo falar. Tanto a parte de jejum, que a gente acessa bastante durante o ano, mas que está vindo Que tem com o tudo, Ramadã e que eu acho também. maravilhoso, porque dá um reset, Dá. né, em tudo. Tem a parte de você fazer algumas estratégias de apneia, de exercícios diferentes aí para acessar isso, tanto respiratórios, a Mira também faz, acessa essas estratégias, né? Respiração diafragmática. Acho que uma Isso das é coisas assim fantástico. que é 24 horas, eu falo muito do celular. Porque está na nossa mão, é uma extensão do ser humano. É um compulsivo, né? E o que você está vendo ali? O que você está querendo para o seu dia a dia? Porque principalmente, hoje você tem acesso ao Instagram, TikTok, e aquilo que você está vendo, essa rede, ela puxa mais. Então, se você está vendo coisa negativa, coisa ruim, destrutiva, é isso que você está puxando para as suas 24 horas. Amizade.
família. Quem você quer por perto? Como você está lidando com o seu social? Porque o social, a interação, é isso que a gente vive 24 horas. É um ambiente que vai te moldar também. Exato, pode influenciar demais. Não adianta a gente falar que não, a gente fechar os olhos para isso. Influencia muito. Então, esse tipo de contato, né? Contato não só com o social das redes, da amizade, família e tudo mais. Né? Claro que isso é importantíssimo, saber quem você quer por perto, quem você não quer. Quem você segue, quem você não segue. A questão de comparação. Nossa, a comparação é a pior coisa ali para você conseguir alcançar a felicidade. É a questão da comparação. E essas redes... Transtornos de imagem também é legal você falar, né? Então, o que você está tendo na clínica em relação a isso. Tem né? bastante distorções assim, de imagem, porque você quer se comparar sempre ao ideal. Mas o seu ideal é um pensamento que você tem sobre o ideal. Quem falou que aquela pessoa é perfeita? Não existe perfeição. Então, você está se comparando a quê? A quem? E às vezes ela mostra uma perfeição que lá dentro está podre. É um recorte. Podre. Exatamente. É só o recortezinho que é mostrado. Então, peraí, se compara com o seu ontem. É você que tem que se comparar consigo mesmo. Se você ficar sempre se comparando, você nunca vai conseguir atingir a felicidade. Porque a felicidade está baseada no outro. Então, você tem que ficar com a expectativa sempre do que o outro vai fazer, do que como você vai alcançar o outro. É sempre o outro. Se não alcançar no meio interno... Isso é impossível de alcançar no meio externo. O sentir, né? A pessoa precisa aprender um pouquinho mais a sentir, menos a pensar, né? E isso... também saber quem ela é. Se ela não acessa ela, quando ela vai saber quem ela é, qual que é o sentido, o que eu estou querendo para minha vida, né? O que é importante para mim, quem eu sou, né? Mas isso que a Mira está falando, eu linko muito a questão de carreira, né? Que você quer subir patamares, muitas vezes você está presa por pura e justamente culpa sua. Porque você não está conseguindo pensar de forma diferente, pensar além, mudar o mindset, né, que a gente fala muito em empreendedorismo de mindset. Porque não adianta nada eu querer faturar milhões se eu não faço por onde, se eu não tenho a cabeça de um rico, se eu não tenho a cabeça de uma pessoa que alcançou os resultados. Eu estou na minha limitação. Isso aqui eu não vou fazer hoje, aquilo ali não dá. Quem sabe para o futuro. Então, eu acho que eu vejo muito isso em empresários. Isso eu acho que a terapia né? ajuda demais. Porque às vezes a gente quer, mas a gente não sabe por onde começar. E nisso, né? Você pode cair para onde? Para uma autoestima ali, cai pro ralo, porque você vai se comparar. Por que outro conseguiu ou não? Nunca acontece comigo. Então, vem um desvalor sobre você mesma, que você mesma está criando ali uma linha, um raciocínio sobre você, uma depreciação sobre você mesmo, que sua autoestima vai indo pro brejo. E aí a autoconfiança vai junto. E aí você não consegue mesmo. Por que eu não procuro essa pessoa para, de repente, ver se ela faz uma mentoria? Mentoria na área empresarial é algo maravilhoso. Porque eu vou pegar a cabeça dessa pessoa, eu vou contratar essa pessoa para me dar esse direcionamento. As estratégias, os recursos você pode adotar, por exemplo, pegando uma mentoria, algo do tipo, um coach, alguma coisa assim, para ajudar, claro. Isso é o modelar, né? Por isso que a gente aconselha. E eu fiz isso também. Você quer alcançar coisas, você vai escolher uma pessoa que ela vai ser seu modelo. Você vai modelar essa pessoa, você não vai imitar. Você vai olhar, você vai ver o que ela faz, como ela pensa e tal. E você pode pegar o que ela faz, mas transformar, colocar seu DNA naquilo, isso. Né? Então é isso. E a mulher, ela sofre disso, de se comparar com outras. Eu já peguei... Não só na parte profissional, na parte pessoal, na parte do físico. E a mulher, às vezes, ela é comparada. Então a gente já cresce com aquilo. Sim. Quem aqui não foi comparada com um irmão, com uma irmã, com uma prima? Olha, ela irmão faz isso, seu irmão não faz isso. Eu deixava minha mãe pentear meu cabelo. Tua irmã é tão certinha, ela deixa. Mas eu não. Então você cresce e você começa a fazer isso com você mesma. E uma chave que virou muito para mim foi entender que a gente tem o sucesso profissional que a gente merece, a vida que a gente merece, a vida pessoal que a gente merece. Então, isso dói ouvir? Dói. Mas, ao mesmo tempo, te empodera. Você sacode. Porque você entende que se você criou aquilo, você consegue criar o oposto também. Então, eu acho que isso é importante a gente lembrar. Uma frase que eu gosto bastante. Você vive aquilo que você permite. Isso. Então, o que você está permitindo na tua vida? O que você está permitindo que aconteça na sua vida? O que você está merecedor, se permitindo. Né, também. A gente se acha merecedora daquilo, então a gente vai aceitar aquilo. Exatamente. Eu já peguei empresários que falam assim, eu quero igualzinho dele, entendeu? Igualzinho ao... E não entende isso tá errado, que não é porque assim. Como você quer algo igual do outro? Único seu. Você vai aparecer igual ao outro? Não, a gente vai pegar de referência. Isso. Aí eu mudo a palavra. Não é igual, é referência.
E tem que estar teu DNA nas coisas que você faz, porque o que deixa uma pessoa lembrar de você é seu jeito, não é o quanto você sabe, porque a gente pode ficar aqui falando de 1000 teorias, né, de psicologia, de alimentação, de tal, mas se a gente não fala do nosso jeito e você põe seu ponto de vista também, a pessoa só vai gravar aquilo que você falou, que marcou a pessoa, não o que ela pode achar em um livro. Entende? Então, você colocar a sua identidade em tudo que você faz é o que vai te destacar, tanto profissionalmente como pessoalmente. Então, é isso. E a aí, gente voltar para a nossa essência. Pensando nisso tudo, a pessoa acaba perdendo energia, ou Claro. mesmo até no campo do trabalho, ficando mais fadigada, mais exaurida, como acontece com a síndrome, né, de Burnout e outras milhões que podem ter. E como subir essa energia, né? Tanto no relacionamento, a gente já falamos bastante vertente, mas além de suplementar, que a gente sabe que outros nutrólogos ou até médicos funcionais fazem, né, para elevar essa pessoa, tem também os recursos de alimentação, né, Nauara? Fala um pouquinho pra gente. Eu dividi aqui, fiz uma lista legal entre dopamina, serotonina e endorfina, tá? Então, os hábitos, por exemplo, para a dopamina. Anotei para não esquecer de nenhum, porque às vezes a gente escolhe, né? Não tem que fazer todos, né? A oração, a meditação, o movimento, que é atividade física, grounding, ou aterramento, que é andar descalço na areia, na grama. Mas não é pus o pé na grama e tchau. Não, anda, 20 minutos no mínimo. Ou pelo menos começa com 5 minutos. Sabe? A gente não é aquelas que fica só falando, não. A gente faz. Eu acho tudo. Antes pode de ser acompanhar os osteopata, stories da Andréia. Tem grounding lá. Antes de ser osteopata ou falar de bioalinhamento, de terapia, é coisas que, assim, eu já, né, já é minha filosofia de vida, já é meu lifestyle. Eu falava pra Andréia, nossa, como é gostoso pisar na grama, energiza delícia. nela. É grounding. Grounding. Eu vou fazer grounding. Eu fui pra Brasília arrumar o passaporte venezuelano, né? E aí, na parte de turismo lá, é só conhecer o Palácio Planalto, é que chama? Só que não deixaram a gente entrar. Aí eu olhei, eu vi uma grama gigantesca. Limpinha. Falei, é aqui que eu vou fazer o grounding. Tirei o sapato e o guarda olhou pra mim assim, tipo, aqui só andam de salto, né? Em Brasília, meu grounding, né? Chique. Chique. Desculpa. Então, aí cozinhar, mas cozinhar com atenção, tá? Isso a mulher moderna, a mulher que trabalha e tal, ela se desconectou um pouquinho disso, porque ela acha que isso não é algo que empodera a mulher. Pelo contrário, se a gente entendesse o poder que a gente tem de criar um alimento que cura, não só a gente, mas a nossa família, isso te leva num estado de consciência fora, meu. Parece que você tá... Tá bom, vai, eu vou cozinhar. Ah, que bom. Não, a Fá é dessas, mas nós mais é o tempo mesmo, né? Às vezes claro, também tem o fator tempo bem... mas às aí vezes pega de sábado e domingo, né? Já faz aquela preparação legal. Sim, mas é coisa simples. Eu não sou de vou ficar 15 horas na cozinha. Não, eu detesto essas receitas de prepare e deixe descansar por 8 horas. Eu não gosto. Eu não vou deixar descansar nada. Eu gosto de ir fazer. Então, tô aqui pra isso, não pra ficar olhando a comida descansando. Exato. Alimentos que ajudam com a dopamina. A cúrcuma, tá? Então, a ideia da dopamina shotzinhos. O Golden Milk, ele é isso. Ele é anti-inflamatório, claro, também. É uma delícia, brincadeira. Então, ele melhora o sistema imunológico, mas também ele ajuda a produzir dopamina. Então, encontrar fonte de dopamina sem açúcar, porque o açúcar também, ele dá aquele... Só que a gente não quer o açúcar, né? Porque aí ele dá os picos. E o adoçante? Eu não tô conseguindo me livrar. Nosso corpo não é preparado para digerir adoçante. Porque ele engana. O pâncreas acha que você comeu açúcar e começa a bombear muita insulina. E aí, com o tempo, você cria uma resistência. E não digere aquilo, né? Fica ali tóxico no seu corpo. Inflama o intestino. Não tem preparação. Engorda. Esse adoçante, ele engorda. Eu tô tentando. Não, na verdade, foi um degrau, assim. Tipo, vou sair do açúcar, do adoçante eu saio. Mas eu ainda não saí. Sai do açúcar pro Decisão. açúcar de coco. Pro açúcar de coco? Tá então. A dica aí, açúcar de coco. Não usei adoçante. Alimentos também ricos em tirosina, tá? Café, chá verde, cúrcuma, aveia, amêndoa, carne. Todas as proteínas animais. Carne, ovo, frango, peixe.
gergelim, semente de abóbora. Energia e Tá, mas o que é a motivação. tiracina? Tirocina. Tirocina, é o As quê? pessoas que têm alguma condição na tireoide é muito bom. Elas podem consultar com o médico delas, suplementar a tirocina, porque existe Tiroxina, suplemento você de tá falando. tirocina. Tiroxina. Chocolate amargo, beterraba, folhas verdes, melancia, tudo isso ajuda com Motivação. Com a dopamina. Mas o Também que esse hormônio faz? Desculpa te cortar. Motivação e energia. a dopamina é um Tirocina. hormônio da felicidade. Não, a tirocina, você É. diz? Ela ajuda a produzir a dopamina. Ela Ah, melhora a produção. Para as É um pessoas que têm neurotransmissor. problema na tireoide, melhora muito. Tem gente que sara. Eu tive, Então, mas eu fala com controlei seu com médico. exercício físico. Ótimo. Forte. Vê com Bike. seu médico se você pode suplementar, porque ajuda também. Muito, tá? A Health Coaching já mandando procurar o médico. Não, porque aí... Sempre né? equipe multidisciplinar. Multidisciplinar aqui, gente. Não, tem que pôr um médico integrativo, né? Porque tem médicos que não acreditam nisso, tem médicos que... Tá, eu respeito, mas eu não Não é o que você acredita. Que não acreditam em suplementação. Porque eu primeiro testo, né, em mim. E isso mudou minha saúde, mudou minha vida. Então, procura um médico integrativo que ele vai saber te orientar bem, realmente. Tá, atividades que você pode fazer para incentivar essa produção de dopamina, criar coisas novas. Pode ser um hobby que te faça criar, sei lá, pintar uma xícara, não sei, qualquer coisa. Ou criar uma receita nova, qualquer coisa que seja nova, tá? Também procurar e achar. O que é isso? Por exemplo, aniversário da minha amiga daqui a 2 meses. Eu já vou entrar na internet e vou começar a pesquisar. Procurar um presente que eu sei que é para ela. Esse processo isso acontece comigo. de procurar É gostoso, eu acho gostoso algo, presentear. você procurar algo e você achar, mas você se permitir, né, o tempo de procurar, isso também dá um boost nos hormônios da felicidade, que é... Olha, dica importante. Tá, então Gostoso. vamos rapidinho na serotonina. Trazer pensamentos positivos, massagem, meditação, tomar sol, que eu acho que um grande problema da pandemia foi que a gente ficou muito preso, né? E a vitamina D, às vezes um problema de depressão não é mais do que uma falta de vitamina D, né? Multifatorial, multifatorial. Mas acaba inflamando o cérebro. E às vezes é isso, às vezes você tá com a vitamina D muito baixa, bom, eu já percebi porque eu já sinto, né? Então, às vezes é isso, é questão disso. Tá, tomar sol, lembrar de momentos felizes, porque a gente é expert em lembrar de coisa triste, né? Mas, gente, todo mundo tem momentos felizes, então, intencionalmente buscar, né, lembrar trazer de volta essas memórias. E alimentos ricos em triptofano, que são nozes, gergelim, semente de abóbora, queijo gruyère, queijo cheddar. Saladinha enriquecida. Beijo. E a endorfina é o dar. Tá? Quando a gente dá algo, a gente é um bombardeio de endorfina. Por isso que é tão gostoso dar. E às vezes a gente vicia no dar. E aí a gente não sabe mais receber. Então é saber equilibrar isso. Mas o dar é muito gostoso. Então criar situações onde você sinta que você pode dar qualquer coisa. Às vezes não é algo. Às vezes é um conselho. Mas sempre estar aberta a dar, né? Yoga, meditação, rir. É muito bom também. E Vai pro stand-up comedy. Faz programas divertidos. Ou às vezes qualquer coisa, porque a gente meio que se treina, né, para aprender a dar risada de tudo. Eu recentemente eu me surpreendi porque eu consegui rir de uma situação que no passado não ia me causar assim graça, entendeu? Então a gente meio que se treina também. Eu gosto muito dos trabalhos com grupos, que eu faço a egrégora no parque e a própria egrégora, né, te faz rir, a própria egrégora, de repente você está jogando um vôlei, um futebol. Gente? É um grupo social em que você tenha pessoas com o mesmo ali propósito. No nosso caso é fazer exercício ao ar livre. Mas assim, a gente joga vôlei, aí de repente você com uma bike, era uma egrégora. Tá. E assim, na verdade o grupo te leva. E se você não está elevado, você sai. Então, assim, geralmente são as pessoas que estão na mesma frequência. E ali você tem a leveza do brincar, né? Que é aquela coisa da criança e tudo mais. E eu acho bem importante também para as pessoas que estão nesses estágios. A Mira, estratégias, que a gente ainda não falou. Basicamente, ela falou bastante coisa, né? Trabalhar bastante a questão da gratidão, a interação, o abraço,
chegar em casa, não com o estresse do trabalho, do dia, mas trazer ali no ambiente de casa, né, um outro ar, um outro olhar. A alimentação, a gente é uma máquina, a gente só tem essa máquina para cuidar. Então, que tipo de gasolina você está colocando dentro dessa máquina? É aquela naquele posto meio duvidoso ou é aquele Power Podium? Então, a gente precisa nutrir muito bem o nosso corpo, porque ele vai durar para sempre. Precisa durar por um bom tempo. Por um bom tempo, a longevidade. Então precisa trabalhar essa questão da alimentação, a qualidade do sono, a higiene do sono, como você comentou. Que mais? Amira, Mindfulness. Você falou, acho que basicamente. Quando uma pessoa, por exemplo, assim, você como psicóloga, o que você aconselha a pessoa a fazer quando ela tem muitos pensamentos negativos e ela não isso que eu queria consegue falar trazer também. pensamento Exatamente. positivo? Porque é Que muito estratégia fácil que você- falar, né? Pensa positivo. Porque a gente Como que eu já vou se pensar treinou, positivo? ok, mas você fala pra uma pessoa negativa, pensa positivo, Não. Ela nem parece sabe. que ela quer Deixa- te... Ela cresceu, às vezes, num ambiente tão, né? Que só que é falava, difícil. só reclamava, só clamava. Então, como é que Foi o que você aprendeu, ajuda? né? Foi a forma que você- aprendeu, a dinâmica que se instalou. O pensamento negativo é um sintoma da ansiedade. Primeiro, nunca viva esse pensamento. Se você viver dentro dele e se ver dentro desse cenário, é aí que vem os sintomas ansiosos. Eles vão aparecer sim, e é normal que apareçam. Muitas vezes eles são intensificados. E como você sai disso? Focando nos 5 sentidos, porque é os 5 sentidos que vai te trazer para a realidade da agora. Então, quando você está muito imerso em pensamentos negativos, que é um sintoma da ansiedade, se está aparecendo muito é porque provavelmente você está muito estressada e muito ansiosa, ou deprimida, começa a prestar atenção no seu presente. Então, assim, os 5 sentidos é aquilo que vai meio que te resgatar para agora. Então, vai fazer uma coisa que realmente te gere prazer, que te gere... a tua vitrine, a tua mente é uma vitrine. O que você quer colocar como vitrine ali naquele momento? Então, vai lá brincar com os filhos, vai lá fazer aquela comida que você gosta muito, com aquele cheiro gostoso. Trabalha esses 5 sentidos, que é ele que vai fazer você se resgatar, sair desses pensamentos negativos e voltar para agora. Porque não tem como, se você fala, não vou pensar nesse pensamento. Pior, Não se Você vai identifica, pensar. né? É pior. tipo, não pensa na maçã. Não tem como. É Exato. ela mesmo. A nossa mente não foi Adoro. trabalhada para isso. É. Então, o que faz a gente é autopercepção. Primeiro de tudo, gente, sempre autopercepção. Como você vai sair desse ciclo se você não se percebe? Se você não se percebe, você está muito no automático, você vive no automático. É o modo a dinâmica que você aprendeu a funcionar. Agora, quando você vê que esse funcionamento não está legal, você tem que começar a se auto-perceber. Para você não se afundar, por exemplo, nos pensamentos negativos. Opa, peraí, eu estou vendo que eu estou com pensamento muito negativo. Por quê? O que está acontecendo? Peraí, deixa eu me voltar ali. E aí vem essa psicoeducação, que é legal falar. Peraí, agora eu já sei o que fazer. Deixa eu focar para agora, porque você vai instalando um novo padrão de funcionamento aí para a sua vida. Então, você começa a focar nas coisas presentes ali, que realmente tem o seu trabalho, o seu planejamento. Vai lá, foca ali, que isso naturalmente vai sair sem você perceber, sem você ter muito trabalho ali, para que aquilo vá embora. Perfeito. Eu sempre falei isso. Tipo, eu tô preocupado, tô triste com alguma coisa, eu vou enfiar a cara no trabalho. Ai, muito bom. Se é o que te Você não ajuda, se às identificou, vezes é né? uma música, às vezes pegar o carro e dar uma... E dar uma enfim, volta, cada dar um uma tem a sua espairecida, estratégia, né? cada um- Enfio a pra cada cara um no faz sentido. trabalho, É, meu, porque aí começa a ter que planejar um monte de coisa, tem Muito que bom. pensar um monte Mas de é a coisa. mente da otimista, né? Que é o que É? vai te levar para a longevidade dos 100 e poucos anos. Sério? É. Não sabia disso. Vários gente. estudos científicos, os velhinhos mais Mas otimistas são os que você aumentam. foca no trabalho e isso te gera prazer, você se sente Não bem. prazer. É o que Me faz gera- sentido, é a é. estratégia que faz sentido para ela sair disso. Cada um tem a sua Sim, estratégia, né? Parei de pensar no que é triste. Tipo, morreu um parente, cara, eu preciso trabalhar. O que eu vou pensar diferente? Tirar o foco daquilo mesmo, e o foco para outra coisa. Que tem outras Não coisas se que dependem identificar de no mim. pensamento, né? A gente não é Agora, o nosso Netflix, pensamento. não dá. Não. Eu tô assistindo o filme, pode estar super interessante. Eu tô preocupada. Dispersa. A TV deixa Aí a daqui gente pouco mais eu tô lá- ansiosa. Aí daqui a pouco eu tô lá olhando pro outro lado, assim, É. ó. O filme tá aqui, eu tô olhando pro outro lado. Aí eu fico, gente, não dá, desliga. É, Põe música. Música, então, piorou, né? Que aí só falta chorar. Mas aí é saber escolher a música e o filme também, né? Não, qualquer tipo de Por isso que- música. Por O isso que é muito trabalho particular, não. é muito individual. Tem para pessoas que funcionam de um É. jeito, pessoas que funcionam de Cada outro. um é de Então, um jeito. é. Eu enfio a cara no trabalho. o pensamento tá aí, não se E identifica como com ele, eu né? trabalho muito sentada no computador, então basta eu abrir o computador e eu tenho trabalho. Se eu quiser ter trabalho 24 horas por dia, eu tenho trabalho 24 horas por dia. É. Basta eu abrir o notebook. A ideia aí é mais uma estratégia que é a pausa, né? E o relaxamento um pouquinho
nessas ondas, principalmente para quem trabalha com TI, com marketing, para ter a parte do relaxar, né? Porque é muito bom quando você tem um problema fazer isso, mas não é bom que se instale isso o tempo inteiro. Só tem um perigo. Muitas vezes tem pessoas que não conseguem relaxar. Então, exatamente, é criar essas estratégias que a Nauá falou e ter a vontade, a decisão de fazer, né, para sair disso. Né? Agora, lembra, vamos falar da solução e da estratégia. Porque, sim, tem milhões de problemas e a gente sabe que os problemas de cada um são muito particulares e cada um devido, né, ao pensamento, A tua história, o tratamento, né, o tratamento devido, né, ou se tiver com o seu osteopata, com o seu fisioterapeuta, com a sua coaching, com a psicóloga, o psicanalista, né? Mas que traga a solução, né? A ideia é a gente identificar e trazer para a consciência. No meu caso, acabou Vamos- virando um pequeno problema, né? Porque aí você fica muito viciado em trabalho. É isso que eu ia Aí eu falar. arrumei os grupos de bike, né? Aí eu comecei. que nem você Mas é vai assim, na mesma frequência. mas é sempre assim, olhar pro problema É. e procurar a ajuda devida, né? Porque começou a dar dor nas costas, né? Lembra da porque aí pandemia, eu- no começo, cara, dor nas costas. Eu não saí de casa. Mas Porque eu talvez- escondi o Pegou. probleminha embaixo do tapete, né? Talvez você nunca teria chegado na bike se você não tivesse usado a ponte do workaholic. Porque eu falo, preciso Você saiu do desligar, problema, eu não posso trabalhou. ficar no trabalho só, né? Por isso, porque aconteceu comigo também. Eu entrava muito no trabalho, mas aí isso não resolvia e o problema só crescia. Aí E era, né? em inglês eles falam o elefante no quarto, né? Que o elefante tá ali, mas eu não quero olhar para ele, mas ele tá Vou em ali. todos os lugares. Então É. eu tenho que atender isso também de algum jeito. Então é É. saber observar, mas também se permitir, porque a gente vai se descobrindo nesse processo, né? Aí a gente vira louca das experiências, né? A gente tem que buscar experiências novas, né? Mas é isso, é a vida, E vai né? ficando mais velha, a gente vai buscando experiências novas. Então, eu vou fazer esporte radical. Mas é exatamente isso que você falou, a vida. O que é a vida? Se não um conjunto de experiências, né? E usar os 5 sentidos de forma maravilhosa. E assim, o fato de ter uma escolha, uma atitude nova que te leva para uma ação já é a cura. Não é, Amira? Não sei. É bem por aí, né? Acho que a cura vai um pouquinho mais além dessas experiências novas, né? Eu acho que busca entender o que é que está te adoecendo e encontrar realmente estratégias para que aquilo seja, não focar no problema, porque a mente foca muito no problema. Sim. Mas é encontrar a solução, sair disso para conseguir encontrar soluções. E as soluções podem ser as mais diversas, né? Vai depender muito da história de vida, da bagagem daquele indivíduo. Do que ela está propondo e assim decidida a fazer, né? Exatamente. É isso aí, meninas. Acho que foi esse o nosso super objetivo de hoje, né? Trazer essas inúmeras soluções dessa medicina evolucionista, dessas novas técnicas, terapias, enfim, de tudo mais que a gente possa ter. E eu acho maravilhoso, porque eu, como leiga aqui, eu sempre aprendo, né, com uma convidada maravilhosa, hoje com a Mira, minha amiga de infância. Nossa, amiga de infância, pequeno, né? Muito orgulho. Aí casamos, cada uma foi para um lado. A vida E olha corrida. aqui, né? Nossa experiência de hoje maravilhosa. E a gente está fazendo Adorei. o nosso parasimpático acontecer pelo social, né? mesmo. Depois vamos fazer um happy hour. Então a gente Viveu A hoje, gente quer que hoje. vocês tenham contato com pessoas e cada vez mais perceber o que a tecnologia tem feito de tóxico, ao mesmo tempo de benéfico, mas essa parte tóxica faz você ficar um pouquinho longe das pessoas ou até ter aversão a pessoas. Isso. E que não seja assim, que seja cada vez mais de contato sua vida. É isso aí. Muito obrigada, meninas. Até o próximo episódio. Obrigada a vocês. Obrigada Mira, pelo convite. por ter Obrigada pelo aceitado convite. também o convite. Bem-vinda Espero sempre. ter contribuído aí para Lógico, vocês. É foi sempre um prazer muito ter bom. sempre comigo. Muito bom. Sempre. Sigam as redes sociais, gente. É isso. Arroba doutora Andréia Andréia Maslon, arroba Psicóloga _ Amira. O meu mudou, gente. @ Nawal Ahmad Mourad. Eita, depois Ela vai ter vai na escrever. descrição. A Nath vai escrever. O meu também. É arroba _Smiley. Também vai ter